Olá pessoal do canal, estamos mais uma vez aqui na comunidade terapêutica Suriel e hoje nós vamos estar dando um estudo aqui para os nossos acolhidos. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a semente, mas não o semeador que saiu a semear, mas aonde essa semente está caindo em nossos corações. Então nós vamos observar que tem 4 tipos de ambiente onde a semente vai cair, mas um ambiente só vai produzir muitos e muitos frutos. E assim também, trazendo aqui para a parte da recuperação, é a recuperação. A gente sabe que é difícil viver em sobriedade, não é fácil. Aqui dentro nós estamos aprendendo, gatinhando ainda, para poder sair lá fora e viver em sobriedade. Então eu quero compartilhar um texto com vocês, que se encontra lá em Mateus capítulo 13. Abra comigo aí, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler no versículo 3. Mateus 13, versículo 3. Mateus 13, versículo 3. Amém. Versículo 3. Amém? Amém. Diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante, o semeador, Jesus falando em parábolas, ele vai dizer que esse semeador ele saiu a semear. E a Bíblia fala que a primeira semente caiu na beira do caminho. E ela não teve um sucesso, ela não teve um êxito, ela não teve um ponto positivo. A Bíblia diz aqui que ele fez o quê? O que aconteceu? Veio o sol, Veio o sol e a planta se queimava, secava, porque não tinha raiz. Então a primeira caiu na beira do caminho. Então percebe, quando uma semente cai na beira do caminho, a probabilidade de ela frutificar, de ela produzir, é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque quando a semente ela cai na beira do caminho, ela fica vulnerável. Ela não tem uma substância, ela não tem uma raiz. Por quê? Porque para a semente produzir, para a semente germinar, ela precisa primeiro crescer para onde? Raiz, para baixo. Para baixo. Então você percebe que toda planta, quando você olha, nós falamos semana passada sobre planta, sobre árvore, mas sem raiz, é isso. Porque o primeiro passo de uma plantação é que essa semente ela venha germinar. E para essa semente germinar, ela precisa de estar debaixo da terra. Então entenda comigo, se ela cair na beira do caminho, a probabilidade dela não produzir, dela não germinar é muito grande. E assim, irmão, é a nossa vida espiritual. Se a gente não tiver uma raiz, se a gente não tiver um coração voltado para a Escritura, para a oração, para o jejum, para a palavra de Deus, nada adianta, irmão. Sabe por quê? Porque o primeiro obstáculo, o primeiro problema, a primeira circunstância contrária na tua vida, você não vai conseguir ter substância, não vai conseguir ter raiz. Aí o que vai acontecer? A Bíblia diz que o sol veio e queimou e secou. Por quê? Porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz profunda. Então assim, irmão, é a minha vida e a tua vida espiritual. Se você não criar raiz na palavra de Deus, na oração, no jejum, vai ficar difícil. E pode se dar ao caso, irmão, que seja mais uma internação que você tem aqui.
de outras que, se Deus permitir, você vai ter. Ou que essa aqui seja a última internação. E a nossa oração, o nosso coração, a nossa vontade é que você nunca mais passe por aqui. A minha vontade é que você saia daqui transformado. Ou não? Sim, não. Sim, eu tenho certeza. Se eu perguntar para todos vocês, ninguém quer voltar aqui e fazer mais 6 meses de tratamento. Pelo contrário, vocês querem voltar aqui, né? É o que eu penso. Vocês querem voltar aqui para quê? Para dar uma palavra, para dar um testemunho, para trazer uma doação, entendeu? Para vir aqui, trazer uma bala, um pacote de café para os irmãos, né? Trazer uma bolacha, uma rosca, enfim. Vocês vêm aqui para poder abençoar a instituição, não ser abençoado pela instituição. Pelo contrário, a nossa forma de pensar tem que mudar. A nossa forma de mentalidade tem que mudar. Então, ou seja, eu passei a ser ajudado pela instituição, mas daqui a um tempo eu vou poder ajudar a instituição. Você não tem isso no teu coração? Você não tem esse espírito de poder ajudar outras pessoas ou a instituição que te ajudou? Se nós não tivermos esse pensamento, irmão, isso significa que nós estamos sendo aqueles 9 leprosos que Jesus curou, Jesus restaurou a saúde dos 10, mas apenas um voltou para agradecer. Os 9 foram embora. E você se identifica numa comunidade como essa, que são poucas pessoas que voltam aqui para agradecer? Por que você acha que muitas das vezes as pessoas não voltam para agradecer? Por que você acha que as pessoas não têm mais esse coração voltado para esse tipo de instituição? Por quê? Porque não tem raiz profunda. Porque não produziu raiz no Evangelho. Porque se o Evangelho estiver dentro de você, automaticamente você vai sair, não vai sair daqui. Você vai sempre estar aqui, sempre ligando, sempre envolvido com a obra de Deus. Sempre envolvido. Você pode perceber, todas as pessoas que estão evoluindo lá fora, que estão vivendo em sobriedade lá fora, eles têm um envolvimento com isso aqui. É a mesma coisa você ser tirado de uma árvore, ou seja, você ser cortado de uma árvore. O que vai acontecer? Se o galho, você faz parte desse galho, desse ramo, está enxertado ali, que está ali na árvore. Se cortar aquele galho ali, o que vai acontecer com o galho? Vai secar, vai morrer. É a mesma coisa nós longe de Jesus, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir prosseguir. E é a mesma coisa, às vezes, você não voltando e não tendo mais essa mentalidade de poder voltar aqui, de poder ajudar de alguma forma, não é ajudar financeiramente, mas é ser instrumento nas mãos do Senhor para poder trazer uma palavra para as pessoas que estão aqui. Porque a dificuldade do adicto é o quê? É de criar raiz. Pode perceber. Pode olhar para os adictos. Pode olhar, irmão. Olha. Observa a vida das pessoas que passaram numa comunidade. Começa a olhar para a vida das pessoas, você vai ver. Eles não criam raiz. E a probabilidade dessa pessoa recair é muito grande. Por quê? Porque não criou raiz. Você pode ver, o cara está pulando de galho em galho, está pulando de serviço em serviço, está pulando de igreja em igreja, está pulando não sei do que, não sei do que. Você pode ver que o cara nunca está estabelecido. Você já viu isso antes? Sim ou não? Já aconteceu com você? Ficar pulando de galho em galho? Ah, eu vim na igreja aqui. Ah, mas eu não gostei dessa. Olha, eu vou para a igreja lá do fulaninho. Ah, não gostei da igreja lá do fulaninho. Agora eu vou para outro. Ah, não gostei do que o pastor falou comigo lá. Agora eu vou para outro. Você acha que essa pessoa que vive dessa forma, você acha que ela tem raiz ou não? Não. Tem. Então a probabilidade do sol secar aquela semente, secar aquilo não produzir é muito grande. Porque a pessoa que tem a mentalidade em Cristo, a pessoa que tem a vida transformada, ela não vai ficar pulando de galho em galho, de serviço em serviço. Ela vai se estabelecer ali. Ela vai criar raiz ali. Ela vai estar na igreja, vai criar raiz com os irmãos ali. Ela vai estar no serviço, vai criar raiz ali no serviço. O cara só vai evoluindo. Ô pastor, eu comecei como ajudante.
Agora eu já estou como na produção. Pastor, eu já não estou na produção mais, agora eu estou como gerente. Pastor, agora eu estou como responsável do setor. Então a pessoa sempre vai evoluindo. Aí você enxerga nessa pessoa que ela criou raiz. Porque o adicto tem muito disso, né? Nada tá bom. Sempre estou trocando, sempre. Não, isso aqui não está bom, eu vou para cá. Não, isso aqui não está legal, eu vou para cá. São pessoas que não criam raiz. Isso é um problema sério. Isso acontece muito, irmão. Muito. Principalmente com os adictos. Você pode ver. Então isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque a pessoa não cria raiz. E se a pessoa não cria raiz, ela não vai conseguir suportar. Vamos para o segundo agora? Então o primeiro caiu aonde? No caminho. À beira do caminho, as aves vieram comer. E o segundo caiu aonde? Pedregoso, em lugares pedregais, pedra, onde havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Por quê? Porque era superficial. Não tinha uma estabilidade. Então ela não desenvolveu para cima. Ou seja, o que está embaixo dela, o interior da planta, que é o coração. Está dentro da terra e realmente vai mostrar se aquela planta tem vida ou se ela não tem. Então é a raiz. Então a primeira caiu no caminho, veio o passarinho, comeu, e na verdade nem caiu dentro da terra. O segundo que nós falamos aqui veio o sol, não conseguiu permanecer de pé muito tempo, por causa que a raiz era muito rasa, não era uma raiz profunda. E o terceiro caiu espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Esse sufocar a planta, irmão, vocês vão entender depois, que nós vamos fazer um paralelo aqui, que Jesus vai explicar por que caiu na beira do caminho, por que caiu em meio às pedras, por que caiu em meio aos espinhos e por que caiu na boa terra. Então você vê, por que os espinhos? Por que o espinho sufocou? Então nós vamos entender. E o quarto caiu aonde? Na terra boa. Caiu na terra boa. E a colheita foi 100, 60 e 30 por um. Aí agora nós vamos descer lá para o versículo 18. Nós vamos entender. E nós vamos compreender referente aos terrenos que essa semente caiu. Para baixo um pouquinho, irmão. Diz assim, ó. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atenta, o maligno vem e arranca. E o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Que é o passarinho foi lá e... Quem é esse passarinho? O maligno. Você vê que se tornou fácil o maligno? Por quê? Porque ela não caiu em terra profunda. Ela caiu na beira do caminho. Se você jogar um monte de milho na beira da estrada ali, o que vai acontecer? Vai nascer o milho ali? Ou os passarinhos vão comer? Você já passou de você do tanto de passarinho que fica no chão? Sabe por quê? Porque cai semente ali. Você já viu que cai semente ali ou não? O caminhão passa, derruba a semente, passarinho vem e pega. Assim é um inimigo. Porque se vocês não pegar essa palavra aqui, ó, se vocês não pegar isso, guardar com vocês e praticar essa palavra, o inimigo ele vai vir e vai roubar essa palavra. Mas sabe o que vai acontecer?
Daqui a pouco, daqui uma meia hora, 40 minutos, você vai lembrar. O que o pastor falou mesmo? Qual foi a palavra que o pastor falou? Rapaz, o que ele tinha falado lá, 1h30 atrás? Qual foi a palavra mesmo? Eu não entendi o que ele quis dizer. Por quê? Porque o inimigo veio e roubou. Sabe por que às vezes você... não lembro. Por quê? Porque o inimigo veio e roubou. Aí essa semente que caiu aí na beira do caminho, ela não vai produzir nada. Ela não vai nem germinar. Não vai dar tempo nem de germinar. Aí sabe o que acontece? Fica presa fácil. Você já viu o cara saindo da clínica direto da biqueira? Já viu? Sabe por quê? Porque em palavras como essa, testemunhos, cultos, reuniões de espiritualidade, a pessoa não dava importância. Aí o que acontecia? A mensagem entrava ali e saía aqui. Aí quando o cara passava do portão para fora, ele falava: nossa, por que eu fui lá na biqueira pegar a droga mesmo? Porque a semente não produziu nada. Por que eu fui no boteco tomar uma dose? Porque a semente não produziu nada em você. Então você vê que tem pessoas que daqui 40 minutos, 50 minutos, vamos um pouquinho mais, vai. Vamos por 5 horas da tarde. Chegar às 5 horas da tarde, você sentar na roda ali e falar: o que o pastor falou mesmo? Vai ter gente que não vai saber. Vocês acreditam nisso? Você acredita que tem pessoas que vão na igreja, fica ali 40, 50 minutos e não ouviu nada? Ela sai da igreja e aí a pessoa fala: bom, qual foi a palavra da noite lá no culto? A pessoa, qual foi mesmo? Deixa eu lembrar aqui, peraí, deixa eu puxar aqui na capivara aqui para ver. O que foi mesmo que aquele pastor falou? Uma coisa de perdão, não sei o que e tal. Por quê? Porque o inimigo veio, ó, roubou. E o que mais tem acontecido nos nossos dias hoje, irmão, é o inimigo roubar a semente. Pessoas vão no culto, saem do culto, mas não têm a vida transformada. Pessoas entram no culto, saem do culto, ouvem a palavra, tocam o louvor, fecham os olhos, bate palma na hora do louvor, canta, ergue a mão, a joelha, até chora. Mas a vida não é transformada. Então Jesus está explicando que a semente que cai na beira do caminho, ela é a semente mais fácil. Ela não chega nem a germinar. Você já viu o cara que sai daqui, o cara nem briga com as drogas, ele já vai direto. Sabe, irmão, vou acabar com tudo mesmo, já era, e é isso mesmo que eu quero com a minha vida, vou usar droga, vou se prostituir, vou viver uma vida de pecado. Tem pessoas que saem daqui e vai fazer isso. Você acredita que tem pessoas que ficou 6 meses aqui, saindo daqui, já não demorou uma semana, já voltou a usar droga? Aí você pergunta: 6 meses? Ouvindo a palavra? Aonde caiu essa semente? Aonde está essa semente? Qual ambiente essa semente caiu? Porque foi tão assim, ó. Aí você faz uma pergunta para o cara: por que você caiu, irmão? Faz uma retrospectiva dentro de você. Por que você voltou para aquela vida de escravidão? Faz uma pergunta para a pessoa não vai saber responder. Ela vai falar assim: não sei. Por que não sabe? Porque o inimigo vem, irmão, e rouba a semente. Não produz nada, não chega nem a germinar. É tão rápido o negócio que o passarinho vem, pega aquela semente e já era. Ou seja, aquela semente vai virar comida de passarinho. Falei sobre isso ontem com o irmão nosso que chegou. Vai indo embora. Vai o quê? Passarinho.
E a gente fala, instrui, explica, prega, desprega, prega de novo, prega mais uma vez, e vai, e vai, e vai. E é a mesma palavra. Eu estou aqui para falar a mesma palavra, irmão. Eu estou há 8 anos falando a mesma palavra, não vai mudar. A palavra ela não muda. Quem muda é você, quem muda é nós. A palavra ela continua a mesma, continua transformando, continua libertando, continua curando, continua fazendo milagres. Aí eu pergunto para os irmãos, mas por que não faz a minha? Por que não transforma a minha vida? Por que a minha vida não tem transformação? Por que eu não paro de usar droga? Por que eu não paro de prostituir? Por que eu não paro de trair minha esposa? Por que eu não paro de fazer coisa errada lá fora? Aí você tem que vir para a palavra. Aí você olha para a palavra e vai olhar para a tua vida. Aí você vai olhar para a palavra e vai olhar para a tua vida. Fala, o que tem de errado? O errado é que eu não estou vivendo isso aqui que eu estou pregando. O errado é que eu estou lendo, mas eu não estou praticando. Não adianta nada. Você vir aqui só para ouvir e não praticar isso aqui que você está ouvindo, não vai adiantar de nada. Vai ser apenas o conhecimento. Não vai mudar a sua vida se você não colocar em prática. Ela só muda a sua vida se você colocar em prática. Por exemplo, falar mal do irmão aqui. Ninguém fala mal de ninguém. Não. Ou fala? Não. Reclamação que não tem também. Murmuração que não tem. Raiva do irmão que não tem. Ódio que não tem. Contenda que não tem isso. Aqui não tem nada disso. Então você olha para a pessoa e olha para a palavra, não bate. Se eu estou vivendo a obra da carne, não o fruto do Espírito, não bate. Você vai ser contendeiro, você vai glutonaria, você vai querer comer mais do que o hoje, você vai, entendeu? Ficar olhando para o prato do irmão, você vai ter inveja, você vai ter tudo isso que está lá na obra da carne. Então você vê que é além de eu ouvir uma palavra, eu preciso de praticar e viver aquilo que eu estou lendo. Então você vê que a primeira semente ela cai no caminho. Sai bem. Bom. Segundo. Portanto, o significa a palavra semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, não entende, o maligno vem e arranca, foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Você vê a importância da gente entender aquilo que nós estamos ouvindo? Você vê a importância da gente poder ouvir e entender aquilo que estamos ouvindo? Para não vir um maligno e tomar. Isso é importante. Segundo, quando a semente caiu em terreno pedregoso, em pedregais, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabe quem é esse cara? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto a essa semente caiu entre os espinhos, esse é entre os espinhos, não, esse é entre as pedras. Então é aquela pessoa que ouve a palavra. Quem que é essa pessoa aqui que ouve a semente que caiu na beira do caminho, meio às pedras? É aquela que ouve a palavra, ela entende, ela recebe aquela palavra com alegria. É aquele irmão que vem aqui na frente, entrega a vida para Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero para a minha vida. É isso. Eu quero viver Jesus, eu não quero mais viver no mundo. Eu vou sair daqui. Você vai ver, pastor, eu vou para a igreja. O senhor vai ver, pastor, eu vou trabalhar. O senhor vai ver, pastor, eu vou fazer missão. Aí vem a tribulação. E ele se ofende, que não tem mais.
vem a dificuldade, aí eles param. Não é para mim. Esse evangelho tem muito espinho. Eu achei que era um mar de rosas, mas eu vi que essas rosas tem uns espinhos, assim, e eu vou precisar de pessoa falar mal de mim, renunciar. Tem pessoa que no nosso meio agora, irmão, não está nem aí com a palavra. Você vai fumar droga de novo. Sinto muito te dizer, perca de tempo. Você vai usar droga. Sinto muito te dizer. Tem pessoa que não está dando importância aqui. Eu estou discernindo o teu espírito, você não está nem aí. Você vai voltar para aquela vida de miséria, escravidão. Infelizmente. É uma pena. Porque eu queria que todo mundo desse ouvido e praticasse o que está sendo falado. Se isso aqui não for primordial na minha vida, certamente o mundo vai ser. Porque para mim vencer o mundo, eu preciso estar focado aqui. Senão, irmão, vai beber cachaça, vai usar droga, vai te prostituir, vai fazer tudo aquilo que a tua carne está pedindo. Sabe, às vezes você está olhando o cara assim, ó, você vê um amigo ali na frente, você vê o cara dando risada, alegre, feliz, e andando assim, ó, virar o caminho. É a mesma coisa aqui. A pessoa está em passos firmes para cair no buraco. E ela só vai reconhecer quando ela cair e falar, meu Deus, poxa, onde que eu não ouvi essa palavra, onde que eu errei, se der tempo. Porque infelizmente, irmão, tem pessoas que passaram aqui, tem pessoas que vão passar aqui, e eles vão morrer, vão descer a sepultura literalmente. Vão morrer escravizados, vão morrer no pecado, vão morrer mesmo porque eles querem. Infelizmente, eles não querem uma vida que Jesus Cristo está proporcionando para todos nós. Você acha que Jesus Cristo te formou? Você acha que Jesus Cristo te escolheu no ventre da tua mãe? Você acha de fato que Jesus te escolheu para viver na rua, usando drogas, se prostituindo? Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Ontem estava eu e o irmão lá, mas viu um rapazinho lá, eu falei para ele, você acha que é essa vida que Deus quer para você, filho? Aí ele baixou a cabeça. E você acha que Deus te formou, Deus te escolheu para morar na rua, pedindo 5, 10 reais para fumar crack, para tomar cachaça? Você acha que essa é a vida que Deus proporcionou para você? Aí ele baixa a cabeça, fica calado. Não é essa a vida. Mas só que se eu não entender aqui a palavra, e se eu não praticar ela, vai ser assim, eu vou começar bem, e vou terminar mal. Aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui. Quantas pessoas começaram bem aqui? Firmes. E quantas terminaram bem? Poucas. Por quê? Começaram bem, receberam a palavra, oraram, perdoaram, ler a Bíblia, fizeram jejum, fizeram oração, muito válido, oraram na madrugada. Mas veio isso aqui, ó. Isso aqui vem para todo mundo, ó. Essa palavra aqui, ó. Não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele abandona. Se ofende, se abandona. Ou seja, vem a perseguição, vem as dificuldades. A primeira coisa que a pessoa faz, quer saber de uma coisa? Eu não vou saber de igreja, não. Estava conversando com o irmão sobre isso. Não vou saber de igreja, não. Pastor, falou para mim ontem, pastor, sinceridade, eu estava com vontade nem na igreja mais. Por quê? Porque veio isso aqui, ó, veio a tribulação, veio a perseguição, a pessoa não suportou. Ou seja, ela voltou, retrocedeu. Por quê? Porque ela não criou raiz. Eu
profundo. As raízes foram rasas, porque as pedras não permitiam que essa raiz descesse mais fundo. Então, raiz rasa se torna árvores fracas. Raízes rasas vai se tornar árvores fracas. E aí vem o vendaval, vem a tempestade da vida, todos nós vamos passar. Mas o que acontece com essa árvore? Ela tomba, ela cai. Ela não prossegue, ela não dá continuidade. Por quê? Porque tem raiz rasa. E isso aí, muitos chegam na Suriel e acontece isso, da pessoa receber a palavra com alegria. Mas conforme o tempo for passando, as dificuldades vindo, os problemas vindo, o que acontece? A pessoa... Você acha que os problemas vão parar? Sim ou não? Não. Os problemas não podem te parar. As dificuldades não podem te parar. Você tem que permanecer firme nos caminhos do Senhor. Porque permanecer firme nos caminhos do Senhor, quando tudo está dando certo, é fácil. Quando o bolso está cheio de dinheiro, quando você tem um cartão de crédito, quando acabou tudo, quando a família não quer te ver mais, quando você vai para um lado, vai para o outro, ninguém quer te ver, ninguém quer te ajudar. Quando isso acontece? E aí? E aí a gente vai saber quem é quem. O que aconteceu de ontem para hoje? Não foi uma luta que nós estamos tendo aí? E aí? O que nós vamos fazer? Vamos parar? Se tiver com a raiz, batalha, né? Para. O primeiro problema familiar teu, você vai parar. Ou seja, tua esposa não vir aqui, você já vai querer sair fora. Se a família não vir te visitar, não mandar um negócio para você, você já não vai certo não. Isso significa que você está com a raiz rasa. Porque raiz profunda não faz isso. Não vai abandonar. Não vai largar. Não, eu não vou. Lembra de Jacó? Se tornou Israel? Obrigado. Vamos lutar aqui. Não vou de Abraão. Mas eu não saio daqui sem receber a bênção. Eu quero ver, aqui dentro, você tem esse mesmo pique de Jacó. Jacó foi um danador, um trapaceiro, mas ele teve um encontro com o Senhor. E você não sai daqui, receber a bênção. Ficou o anjo, mas ele permaneceu. Mas o primeiro problema não vai embora. Eu chego, a primeira coisa que eu falo, pastor, eu vou até o fim. Aí o primeiro problema aqui no quarto, por exemplo, problema aqui de às vezes de afinidade, o irmão falou isso de você, você não gostou. Primeira dificuldade, você vai falar assim, eu prefiro ir embora. E se eu ficar aqui, o negócio vai ficar ruim. E eu vou acabar perdendo a bênção aqui, então para não perder a bênção, eu vou sair fora. Olha a enganação que o inimigo está na tua mente. Uma enganação. Ou seja, é mais fácil eu correr do que eu chegar no camarada e falar, irmão, você tem alguma coisa contra eu? Você tem, irmão, eu quero te pedir perdão agora. Você é homem para fazer isso? Não é o problema teu e não vamos resolver no braço. Não, você tem problema comigo, então me perdoa. Você tem coragem? Você é homem para fazer isso? Você tem que ser homem, mas homem de Deus. Não é porque é homem não, homem não faz isso, mas se é homem de Deus, faz. Perde a tua razão, mas ele mexeu comigo. Mas esse cara falou mal de mim. Não interessa. Eu vou lá, vou pedir perdão por tudo. Por quê? Porque minha consciência está limpa. E eu quero o meu tratamento, eu quero Jesus, eu quero mudança de vida, eu quero transformação. Porque é mais fácil eu correr. Por isso que é difícil viver em ambiente como esse, irmão. É mais fácil. Não é fácil eu brigar por causa do ventilador, brigar por causa de uma luz acesa, brigar por causa de uma comida, brigar por causa de uma televisão, o que mais? Brigar por que mais que acontece? Um monte de coisas cotidianas. Mais fácil do
que eu parar, resolver, pedir perdão. Irmão, a partir de hoje, eu quero nada contra o irmão, me perdoa, daqui para frente, eu quero viver com Cristo. Eles são raiz profunda, viu? Isso não é raiz rasinha, não. Raiz rasinha não faz isso, não. Raiz rasinha, ó. Pega a malha e vai embora, é mais fácil. O cara fala assim, não, eu vou ficar aqui e vai ficar ruim, melhor eu ir embora. Isso é raiz rasa. Tá? Semeado em meio aos pedregais. E o terceiro é em meio aos espinhos. Vamos lá, o que está dizendo aqui? Meio aos espinhos. Diz assim, ó, quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso, olha o que Jesus está explicando. Esse é o caso daquele que ouve a palavra. Ele até ouve, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando infrutífero. Ele até cresce. Ele até cresce. Ele até sai daqui. Ele até não usa droga. Mas ele fica tão preso nas coisas desse mundo, nas riquezas dessa terra, ele fica tão preso em conquistar, quero meu carro, quero a minha moto, quero a minha mulher, quero a minha casa, quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro, que ele está sendo criado em meio espinho. Ou seja, ele preocupa com todas as coisas, menos o reino de Deus em primeiro lugar. Ele sabe aonde ele vai morar, ele sabe a mulher que ele vai se relacionar, ele sabe o bairro que ele quer morar, ele sabe a moto que ele quer comprar, ele sabe o carro que ele quer ter, ele sabe a roupa que ele quer comprar, mas ele não sabe a igreja que ele vai congregar. Ou seja, eu estou buscando tantas coisas em volta e esqueço de buscar o primordial, que é as coisas do cima. Aí eu busco as coisas dessa terra. Aí é aquela que até cresce, mas vem os espinhos, que é a riqueza, que é as coisas do mundo. Isso aqui, ó, é a riqueza, a sufocam e tornam elas infrutíferas. Por quê? Ele ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida. O que é preocupação dessa vida que você acha que ele está dizendo aqui? Qual que é a preocupação dessa vida? Coisas materiais. Sabe o que é coisa dessa vida? É o relógio, é o tênis, é a calça, é a camisa. Essas coisas. É a corrente. É o dinheiro. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. Isso não é ruim de não conquistar. Essa árvore ela até cresceu. Só que é uma coisa que não aconteceu com ela. Qual foi? Ela não deu fruto. Ela tinha raiz, ela tinha folha, ela tinha um caule dela, ela tinha tudo. Mas ela não tinha fruto. E a árvore sem fruto, lançada aonde? Você já viu uma árvore sem fruto? Para que ela serve? Para que serve a tua vida sem o propósito de Deus? Só as riquezas, só as coisas materiais, só os bens, só aquilo que você pode conquistar nessa terra? E aquela eternidade? E o legado? E aquilo que você vai deixar nas pessoas? E a marca que você vai deixar? Então, cuidado, porque muitas pessoas no centro de reabilitação estão fazendo castelos que eu falo, fazendo planos, planejando tudo, menos as coisas espirituais, coisas da eternidade. E aí a árvore não dá fruto. Se viver sem droga, irmão, para mim não serve. Tem que ter fruto. Viver só sem droga e não frutificar em nada, e ser só um aí no meio da multidão, para quê?
Mas Deus me resgatou para quê? Para ficar calado, para ficar sentado, para ficar quietinho, não fazer nada, não ajudar o próximo, não fazer algo semelhante? Não. Errado. E o último. E esse sim. Enquanto a semente caiu em boa terra, esse sim. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. 30 por 1. Ou seja, eu entendi, compreendi e coloquei em prática. Eu entendi, compreendi, coloquei em prática. Eu vivi. Eu estou vivendo o propósito que Deus tem na minha vida. E às vezes, irmão, para você passar pelo processo, você tem que viver aí o teu propósito. O que adianta eu viver o processo, passar pelo processo e não viver o propósito? O que adianta aquele povo andar lá na terra, no Egito, sair do Egito escravizado, ser liberto, andar pelos lugares arenosos, pelo deserto, e não chegar na terra prometida? O que adianta? Morrer no deserto? O que adianta você morrer no deserto? Foi o que aconteceu com aquele povo. Morreu no deserto. Então a questão é aonde está caindo a semente? Aonde está caindo essa semente? É isso que eu quero deixar para vocês essa manhã. Aonde está caindo a semente do Evangelho? Aonde está caindo a semente da palavra de Deus? Qual ambiente está caindo a semente? Amém? Amém. Vamos encerrar. Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer o pessoal que está nos assistindo. Deus abençoe. Semana que vem nós estamos de novo com mais um tema. Deus abençoe.